Bom dia, irmãos, amigos. Vamos continuar nossa exposição sobre os 10 mandamentos. Hoje, abordando o 9º mandamento. Estará em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Êxodo 20, versículo 16. Observem uma coisa interessante. O 5º mandamento protege pai e mãe. Já falamos sobre ele. O 6º mandamento protege a vida do próximo. Não matarás. O 7º protege a mulher do próximo, o marido da próxima, ou seja, o casamento, a família. O 8º protege os bens do próximo. Não furtarás. O 9º protege a honra, o nome, a reputação do próximo. Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra exposta, que nós possamos aprendê-la de fato e praticá-la especialmente em uma área tão sensível e que nós falhamos com tanta frequência e de uma maneira tão triste, que é a questão de falar mal do outro. Ensina-nos, Senhor, que nossos corações estejam abertos para teu poder se manifestar, anulando nossa carne e fazendo sobressair em nós o que o teu Espírito Santo implantou, aquele algo da natureza divina que agora está em nós, a mente de Cristo, que possamos seguir por esses caminhos que te honram. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o nome de alguém, claro, é de valor incalculável, muito mais do que riquezas, pelo menos para pessoas, vamos chamar de sensatas, equilibradas. O homem é um ser sociável, então é muito importante que cada um tenha reconhecimento do outro e uma pessoa querer reconhecimento, querer respeito, querer um tipo de tratamento coerente com o que pensa dela e gostaria que o que pensa dela fosse algo positivo. Tudo isso é muito normal, é razoável, não há nenhum problema esperar-se, de fato, um bom nome, até não só esperar, mas cultivar um bom nome, uma boa reputação. É saudável isso. Então, é uma tendência natural que cada um tenha de preservar um bom nome. Pensamos nos ladrões, os corruptos que andam aí nos jornais e tudo. Eu diria que a vontade de ter, de possuir, é tão forte, é tão doentia, que inibe o zelo natural pelo próprio nome. São pessoas que terminam destituídas desse zelo, mas de uma maneira distorcida e anômala, de fato. Mesmo assim, há pessoas que entram na vida de crime até por causa do nome, para poderem ser famosas, aparecer no jornal e tudo. É estranho isso, mas, como eu disse, doentio. Mesmo assim, ainda tem por trás aquele valor torto ou entortado, mas aquele desejo de ser famoso e de ser comentado e coisa assim. Só que, no caso, será mal comentado. É tudo o contrário. O fato é que um nome manchado é quase impossível recuperar. A comparação clássica, acho que muitos de vocês conhecem, que
você refazer o nome que alguém manchou, é a mesma coisa de alguém subir no alto de um prédio, rasgar uma folha de papel em vários pedaços, jogar no vento e depois descer e sair recolhendo, pedaço por pedaço. Não recolhe mais. Eu acho que é uma boa figura da dificuldade ou mesmo impossibilidade de alguém recuperar totalmente um nome que foi manchado. Pode ser que esse mandamento, alguns acham que ele se refere a um depoimento oficial, não no dia a dia da vida, mas quando você for depor, então você não dê falso testemunho. Pode ser, mas lá na frente, ainda em Êxodo, no capítulo 23, aí generaliza a ponto de deixar claro que Deus não quer mesmo nenhum tipo de calúnia. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Então, deve ter muito cuidado com o que diz. A ideia de falso testemunho, ela vem de informações inverídicas, incluindo qualquer coisa que venha a prejudicar a reputação alheia, a não ser algo lícito, algo errado que precisa ser relatado. Eu vou comentar isso mais para o final da pregação. Em momentos em que falar alguma coisa negativo não é considerado uma infração a esse mandamento, não é calúnia, não é fofoca. Há situações na vida, e eu vou comentar um pouco isso aí. Agora, interessante, na repetição desse mandamento, lá em Deuteronômio 5 e 20, não precisa você ir lá, mas esse mandamento é repetido. Todos os mandamentos são repetidos lá. Mas o termo hebraico traduzido por falso lá, em Deuteronômio, não é o mesmo aqui do versículo 16 do capítulo 20. Falso testemunho. Falso aqui e falso lá. Êxodo, Deuteronômio. Dá a ideia que a palavra no hebraico é a mesma. Não é. É curioso isto. A palavra de Deuteronômio, hebraica, ela é a palavra vão, ou vã, exatamente do mandamento que tem aqui no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Essa palavra vão é a mesma usada lá em Deuteronômio, na repetição deste mandamento aqui, de não dar falso testemunho. Lá não é falso testemunho que é proibido. Interessante, é um testemunho vão, vazio, que não serve para nada. Então, é mais forte a proibição do que falso. Falso não diga uma coisa inverídica. Êxodo. Deuteronômio, não diga alguma coisa vazia, fútil, que não serve para nada. Então, é uma ordem mais forte, ainda mais apertada. Isso inclui o que nós conhecemos por calúnia, difamação, fofoca, sugestão maliciosa e coisas do gênero. A Bíblia fala muito desse tipo de problema. Vamos fazer um passeio rápido aqui. Se quiserem apenas ouvir, ouçam. Se quiserem ir comigo, vão, mas eu vou tentar ser rápido. Salmo capítulo 50, versículos 19 e 20, nós lemos assim: soltas a boca para o mal e a tua língua, claro que aqui é uma condenação, né? É uma crítica, e a tua língua trama enganos, senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe, ou seja, teu irmão de carne, mesmo aqui, obviamente aqui denunciando, como uma coisa muito errada. Levítico 19 e 15, diz assim:
Levíticos 19 e 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprando, aliás, 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Que coisa interessante. Eu fui lá no hebraico, ver que palavra é essa aqui, traduzida como mexeriqueiro, mas é simplesmente mesmo um difamador, alguém que fala mal, coisa assim, nem muita novidade. Na palavra está bem traduzida aqui, proibendo, isso é lei. Não precisa estar nos 10 mandamentos para ser lei. Tem muitas ordens, muitos mandamentos que fazem parte da lei de Deus, de uma maneira geral. Os 10 mandamentos, eles sumarizam, eles são a essência. O falso testemunho e a mentira termina sendo descoberta. Diz que mentira tem perna curta, né? É o que fala, acho que é um provérbio. E a ideia que dá é que sempre se descobre, e muitas vezes rapidamente. Provérbios 19, versículo 5. A lista é grande, estou dando só uma panorâmica, que a falsa testemunha não fica impune. Por quê? Porque vai ser descoberto. E o que profere mentiras não escapa. Por quê? Porque termina sendo descoberto mais cedo ou mais tarde, em geral, em princípio, termina sendo descoberto e prejudica o outro, que foi alvo da calúnia, e é o próprio caluniador ou mentiroso que foi descoberto, vai passar por uma vergonha ou por um processo ou coisa parecida. Provérbio 10, 18 diz que a difamação é insensatez. Provérbios 6, 16 é muito forte, porque se refere àquelas passagens aquela passagem que alista uma série de coisas que Deus odeia. Lembra? Provérbios 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece ou odeia, e a 7ª a sua alma abomina, que é a mesma coisa. É uma forma literária lá do hebraico de dizer 6 coisas isso e a 7ª, 5 coisas a 6ª, ou seja, ainda é um pouquinho mais do que primeiramente deu a entender. Então, na realidade, são 7 coisas que Deus odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Está aqui junto uma coisa da outra, quase como dando a entender que falar do outro joga pessoas umas com as outras, contra as outras, não sempre. Mas quem é mexeriqueiro e difamador gosta de ir por esse caminho, fala mal de um para outro, fala mal de outro para o outro, e acaba esse mal que está falando, envolve o outro e acaba plantando inimizades. Não sempre, mas muitas vezes uma coisa anda junto da outra e Deus odeia isso aí. Na realidade, eu não preciso passar muito tempo provando, mostrando, argumentando o quão ruim é ser alvo de calúnias. Porque você deve saber. Davi sabia. Aqui em Salmo 109, ele reclama duramente contra isso, ele estava sendo alvo disso. E aí, várias vezes ele fala nisso, mas em 109 é um bem típico. 109, versículo 2, quando ele diz, no 1, ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas, e continua. Tá ruim para Davi suportar isso que estão falando contra ele. Agora, é um mandamento muito difícil de cumprir. Por quê? Porque nós somos altamente tendenciosos a falar mal uns dos outros. É uma pena e a gente se envergonha em dizer, mas é fato.
Uns mais, outros menos. Claro, tem os fofoqueiros quase profissionais, aqueles que não se aguentam enquanto não estão falando de alguém de uma maneira negativa e coisas falsas, às vezes até algumas verdadeiras, mas mal colocadas ou intencionalmente colocadas para prejudicar ou coisa desse tipo. Tem uns que são até pessoas são até conhecidas por esse tipo de procedimento, infelizmente, outros são muito mais discretos. Existem os, graças a Deus, os bem discretos, mas na realidade é tendência da nossa carne falar mal do outro. Primeiro, porque é maldade pura e simples. E como o coração do homem natural é mau, então termina sendo gostoso para a carne de alguma maneira. Ah, mas isso não é correto. Claro que não. Ah, mas é doentio ser gostoso falar mal de alguém. Lógico, é doentio em termos referenciais com as coisas de Deus. Para o mundo aqui é o natural, é o normal. Até falarem mal de você, né? Aí deixa de ser natural e deixa de ser normal. Você falar do outro, você nem sente. Muitas vezes, quando vê, já falou, por que eu falei aquilo, não precisava ter falado daquele jeito, daquela forma, por quê? Não precisava daquele tipo de comportamento. Agora, basta alguém dizer isso de você, assim. Aí dói, como Davi estava lá, como eu já coloquei. Mostra o quão errado é. E o quão, infelizmente, coisas muito ruins diante de Deus são razoavelmente naturais para nós, para o mundo bem natural, para nós crentes, não deve ser natural de jeito nenhum, deve arrepiar agora o homem espiritual que está em nós. E muitas vezes arrepia, graças a Deus por isso. A nossa tendência, enquanto crescemos na santificação, é pecar menos de fato, ficarmos cada vez mais aborrecidos com nós mesmos, contra esses comportamentos carnais. Ótimo que somos assim, mas, infelizmente, a carne ainda está em nós, nunca vamos ser perfeitos. Então, por mais que você tenha adquirido um grau de santidade que lhe faz muito arredio a pecados, especialmente pecados da língua e pecados que até as pessoas outras notam, por mais que você tenha se afastado disso e a diferença seja enorme, o que você é hoje e o que você era antes, ótimo, graças a Deus por isso. Mas, olho em si próprio, alerta, sempre, porque é natural da carne falar mal, porque a carne não presta, e você ainda tem carne dentro, no sentido espiritual, claro, no sentido de paixões que ofendem a Deus, sentimentos. Então, cuidado, nunca se ache acima da possibilidade de qualquer tipo de pecado, qualquer nunca se ache. Essa mão não vai fazer isso nunca. Pode fazer, espero que não, mas pode fazer. E o segundo motivo que é tão fácil falar de mal de outros é que ajuda a esconder os próprios erros, as próprias fraquezas, seus próprios motivos para que falem mal de você, que a gente dá motivo muitas vezes de que falem mal, porque nós temos defeito mesmo, e somos fracos mesmo, e temos defeitos aqui, diga, não é só falhas, no mau sentido, é defeitos morais mesmo, comportamentos, atitudes pecaminosas, nós temos. Então, não pense que você não dá motivo para que falem mal de você. Dá, eu dou, todos nós damos, porque nós pecamos. Cada pecado que nós cometemos e que se torna visível para uma pessoa, ou duas, ou mil, cada vez que tropeçamos num pecado, está ali um motivo para falarem da gente. E não falarem nem mentira, não, porque nós pecamos mesmo. Mas, eu vou comentar já daqui a pouco, que calúnia não é só dizer uma coisa negativa, tem algo mais do que isto. Então,
Nada disso é desculpa, eu estou só explicando por que nós temos uma tendência tão forte de falar mal dos outros. Só, mas não é desculpa. A Bíblia está cheia de passagens para nós refrearmos a língua. Refreia a língua. A carne pode querer falar, mas você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você e que lhe dá poder para segurar. Então, acho que vale a pena ler Salmo 34 e 13, que diz: refreia a língua do mal. Refreia, ela vai querer falar o mal, como eu já disse. Quando a carne estiver querendo lhe influenciar, ela vai querer falar o mal. E você vai conseguir segurar? A Bíblia diz: dê um jeito. É problema seu. Ah, mas eu sou fraco, tal. Corra para Deus, peça ajuda, mas o problema, a responsabilidade é sua. De quê? Refrear a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Refreia. Mais algumas páginas, 39, Salmo 39, versículo 1. Disse comigo mesmo, fala Davi aqui, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Calúnia é pecado da língua pura. Se bem que poderia ser por escrito, mas geralmente é o falar o problema. Porém, mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio, talvez para não dar tal mau testemunho, coisa assim. Eu sempre achei que ele devia dizer na frente de qualquer pessoa, mas ele colocou o ímpio, talvez mesmo para não ser influenciado por eles, uns falando mal dos outros, e ele vai querer se envolver naquilo, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, está com ímpio, na presença de muito ímpio, tenha cuidado, porque o nível vai ser baixo, o nível moral. Então, ele vai puxar o que tem de ruim em você. Quando você vê, está igual a eles, bota uma mordaça na boca, forte. E ele diz: eu vou botar na minha boca, o rei. Tiago 1,19. Tiago é a passagem clássica, né, que fala do perigo, do poder da língua. Sabeis dessas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, ele já dá a dica aqui. Aí lá no capítulo 3, eu não vou ler o texto todo, não, mas são 10 versículos, ou mais, são 12 versículos, quase mais da metade do capítulo 3, em que Tiago fala dos perigos da língua e da extrema dificuldade em refrear a língua. É importante, inclusive, não apenas deixar de falar mal, mas procurar coisas boas do que falar. Isso é amor cristão, querer o melhor dos outros. É bonito você ler alguma biografia de algum crente que ficou famoso pela sua vida penitente, que a pessoa não falava mal de ninguém, quando falava o bem. Que lá você ouve alguma coisa assim. Jesus deu uma das soluções para evitar a difamação. Lá em Mateus 15, 18, eu não vou ler também. Mas alguma coisa contra seu irmão, vai falar com ele. Se não der certo, for mal recebido, leva 2 testemunhas. Se não der certo, leva à igreja. Observe que na hora de levar à igreja, ele vai ter que dizer: aconteceu isso, 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 isso. Ele vai ter que dizer coisas negativas. Interessante isso. Cadê a calúnia? Sumiu. Inclusive, como solução do próprio Jesus Cristo. Em vez de ter um problema com ele, em vez de sair fulano isso, fulano aquilo, e sai espalhando, não, vá falar com ele, para que o problema seja esclarecido.
Não foi, deu ali um mal-estar, o outro reagiu mal, chama 2. Ao chamar 2, esses 2 vão ter que ouvir. Diz, olha, o irmão aqui, tem uma coisa contra ele, o que houve? Houve isso. Está caluniando. Está não. Totalmente diferente. Aí os 2 não resolveram, ou a pessoa não reagiu bem ainda. Aí leva à igreja com quantos? 20 membros, 100 ou 1000? Igreja. E expõe o problema lá. É curioso, então, que, e agora chegou o ponto, já quero encerrar, mas chegou um ponto importante, é que vem a pergunta, sempre é errado falar de alguém na sua ausência, mesmo de modo negativo, ausência ou presença? Às vezes, quando vai se fazer alguma coisa pública e tal, a pessoa sai, para não constranger os que querem falar alguma coisa, varia, ou a pessoa está presente, isso aí varia, mas seja como for, de modo negativo, você falar de modo negativo, sempre é errado falar de alguém em qualquer circunstância? Não. Jesus chamou os fariseus de quê? Gente fina, né? Raça de víboras, hipócritas. Foi duro. Davi, que estava reclamando muito, ele é duro contra os pecadores, contra os que não amam a Deus. Lutero tem uma frase belíssima, que eu ia até citar, mas tirei, belíssima quanto a essa questão de calúnia e tudo. Vá ver Lutero escrevendo, o que ele dizia. O mais, contra os inimigos e tudo, o mais leve era tipo cobra venenosa. Era o leve. Agora, era da época, os desenhos eram de dragões, claro, representavam o próprio Lutero como um dragão, aí o outro representava o Papa como uma cobra, e a época era assim, era de um exagero muito grande na linguagem. Não desculpa, claro, mas convém saber que era assim, não era como hoje. Hoje é mais fino, é mais refinado o mal, o mesmo mal, mas é mais refinado. Seja como for, é mais complexo do que a gente pensa em primeira vista. Falou alguma coisa negativa? Calúnia. Não. O maior segredo, como cada vez a gente descobre mais que o segredo para agradar a Deus e, ao contrário, para desagradar a Deus, está no coração. Não é tudo, mas é o segredo. Então, o principal motivo, o principal elemento para se avaliar se você está dizendo uma calúnia ou coisa assim, é o propósito no seu coração. Por que você está dizendo aquilo para aquela ou para aquelas pessoas, naquele ambiente, naquele contexto? Porque o grande juiz, Deus, vai começar a examinar a questão por aí. Não tenha dúvida. Ele diz abertamente que está interessado no coração. No coração, o Senhor vê o interior, não vê o exterior e tal. Vê, mas ele vê tanto o interior que é como se o exterior fosse secundário, e é secundário. Então, a grande pergunta que você vai fazer a si próprio, na hora de falar alguma coisa para alguém, alguma coisa negativa para alguém, de outro alguém, é por que, diante de Deus, ele perguntando, por que você está dizendo isto para essas pessoas, neste contexto? Jesus Cristo, por que o Senhor está dizendo isso dos fariseus? O coração dele é limpo, sempre foi limpo. Então, no caso, obviamente, ele quis alertar contra perigos espirituais. Então, já vem a primeira resposta. Em que situação, que tipo de situação pode deixar de ser calúnia ou fofoca ou coisa assim, quando se trata de um alerta à segurança moral, física, de alguma forma, financeira,
Cuidado, esta pessoa foi pego nos últimos 2 empregos dele, roubando dos colegas, roubando das carteiras dos colegas. Então já fica algo complicado. E eu vendo ali a pessoa com vários colegas ao lado, alguns deixando a carteira em cima da mesa e tal. Então você advertir, de alguma forma. Eu sei que cada caso é um caso, talvez chamar a pessoa antes em primeiro lugar e tal. Cada situação vai ter que ser analisada à luz dos princípios divinos, mas o que não pode é ser simplista demais, a ponto de dizer, falou qualquer coisa negativa de qualquer pessoa, em qualquer contexto, isso é calúnia. Não, não é. Então examine o seu coração. Claro que o diabo ele é mestre nisso, né? Ele sopra assim e diz, essa vez que você vai falar mal daquela pessoa para essas aqui, essa é daquelas que são aprovadas. Liberado, luz verde, pode mandar brasa aí, porque não tem problema nenhum. Então, como é? É o diabo falando aos seus ouvidos, ou é a sua consciência correta, à luz dos princípios divinos, dizer, não, aqui eu tenho que alertar, eu tenho que falar, eu tenho que dizer alguma coisa. Onde é que está aí? Só tem uma solução: pedir sabedoria de Deus, e essa sabedoria vem com o tempo, ao longo de comunhão séria com Deus. Só assim você vai ser norteado de uma maneira bem razoável, mesmo assim não inerrante, que não há ninguém inerrante a não ser os que escreveram as Escrituras, no que escreveram. Mas para você avaliar isto, só sabedoria do alto, porque muitas vezes a linha vai ser muito fina. Uma liderança de uma igreja, por exemplo, não precisa ser líder para saber disso. Você, mesmo não sendo líder, mas fazendo parte de reuniões, sessões e coisas assim, sabe que às vezes tem que ser exposto o pecado de alguém em certos contextos, em certas situações, tem que ser exposto. Como eu disse que até Jesus disse, leva à igreja, naquela hora vai ser exposto. Uma informação de referência profissional, eu vou empregar alguém, o nome dele é fulano de tal, ele passou 3 anos aí trabalhando, passou, foi tranquilo? Foi sério? É complicado isso, é difícil. O outro dizer que foi tudo ok, o patrão, tendo o empregado deixado um desvio financeiro lá, ou tendo feito lá maiores problemas na empresa, é calúnia? É fofoca? Olha o contexto. Um depoimento oficial diante de um juiz, não tem o que pensar, é crime. Não dizer, é o contrário, está diante de uma autoridade, já entra a Bíblia de novo. Cumprir a lei e respeitar as autoridades. E, como já comentei, para proteção de outros. Seja como for, e assim eu termino, 2 coisas. Primeira, olhe o seu coração. E, além disso, ou depois disso, converse com pessoas que você considera que têm sabedoria e troque ideias. O que eu faço? A situação é delicada. Estou sabendo disso, mas está acontecendo isso. Isso em igreja é muito comum, muito comum. Pastores enfrentam constantemente esse tipo de situação. Quando é para dizer para um grupo, dizer para a igreja inteira, não dizer para ninguém, segura, ao segurar da ideia que está escondendo, mas não é bem isso, é para proteger o outro, não é para proteger o outro, ou deve proteger a igreja. É muito complicado, saibam disto, não é fácil não. E eu diria que, em tom menor, para qualquer pessoa que dirige grupos, dirige pessoas, autoridades ou coisas assim, eu digo autoridades mesmo pequenas, um gerente de uma empresa que tem 10 pessoas no seu comando lá, é complicado como lidar com isso. Então, veja seu coração e, se não conseguir você próprio traçar um rumo, converse com pessoas crentes que você respeita para lhe ajudarem. E a segunda coisa que eu queria dizer é: difamação é muito mais pernicioso do que nós imaginamos. Pode destruir o próximo. Provérbios
11 e 9, fala em estragar ou arruinar o outro. Provérbios 11 e 9 diz assim: o ímpio com a boca destrói o próximo. Ímpio é coisa de ímpio, isso não é coisa de crente, destruir o outro com a boca. E a palavra lá no original é estragar, arruinar. Salmo 52 e 4 fala de palavras devoradoras do que fala contra o outro, ou seja, devora, come a vida do outro, destrói a vida do outro. E termino com esse versículo, 2 Coríntios 12 e 19. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Então, se tem que falar algo negativo de alguém, num certo contexto, com muito cuidado, que seja para edificação, até da pessoa que está sendo falada. Até da pessoa que está sendo falada, porque quando se resolvem as coisas pelos caminhos de Deus, até uma pena, uma penalidade que venha sobre o infrator, isso é para o bem dele. Então, quando se segue os caminhos de Deus, tudo que você faz vai ser benéfico, mesmo que cause dor, cause uma punição, mas é para o bem. E o contrário, quando você fala com o coração ruim, amargo, levado pela carne, vai dar tudo errado e você vai pecar. Muito cuidado com palavras que saem da sua boca sobre outra pessoa. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a não dar testemunho falso ou difamador contra o próximo. Não queremos destruir a vida de ninguém, queremos, ao contrário, ajudar a vida de todo mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.